Olá pessoal, tudo bem? Paulo Marcos aqui da PMR Assessoria. Vamos começar mais um bate-papo, um bate-papo tributário que eu faço aqui, sobretudo um material exclusivo para clientes da PMR Assessoria. Esses materiais que eu faço para clientes da PMR Assessoria, também em alguns casos, vira um produto, um infoproduto, um material que eu revendo para não clientes. Então, assim, e a gente vai começar uma série de materiais sobre reforma tributária, porque tem muita coisa da gente. Então, assim, hoje é sobre reforma tributária, parte 1. Eu até coloquei assim, ó, bate-papo sobre reforma tributária, parte 1. Eu quero combinar com vocês que não vai ser uma coisa maçante, embora o tema seja, eu vou sempre repartir em aí 30 minutos, alguns como se fossem podcasts, né, sobre a reforma tributária, onde eu passo aqui para os clientes e eles vão tirando dúvida com a gente. Nesta vez, eu até disse que seria, eu coloquei lá no grupo da comunidade PMR, estão ali alguns clientes, né, dizendo um dia ou outro, só que ficou bem dividido. E essa divisão fez com que eu gravasse aqui, porque eu não conseguiria fazer ao vivo nos dois momentos, senão eu faria, mas questão de tempo mesmo, né? Então, que eu gravasse e mandasse para cada um que lá colocou a intenção, tá bom? Independente de eu não falar aqui tópicos específicos da sua dúvida sobre reforma tributária, vocês poderão me mandar as dúvidas, que aí eu, tendo a competência para responder, responderei, e não conseguindo nesse momento, eu vou mandar para vocês depois de alinhar, de buscar aquilo que vocês estão buscando, estão tendo de dúvidas, tá bom? Então isso é bem interessante. Pessoal, eu vou usar um material de apoio. Então, vou usar um material de apoio para que a gente possa direcionar. Repito, alguns temas não serão especificamente o que vocês tenham dúvida, mas a gente vai alinhando, porque a reforma tributária também, só fazendo uma introdução, ela vai durar um tempo, né? Na prática, ela já começou com a instalação aí de alguns códigos que a gente chama de CSTs, Códigos de Situação Tributária, porém, a nível financeiro, a partir do ano que vem, vocês vão começar a ver alguma mudança na apuração dos impostos, e lá na frente vocês vão ter, de fato, toda a mudança, não só financeira, operacional e etc. Tá bom? Então, assim, é algo que vai. A reforma tributária é algo que vai ser parte desta vida da empresa daqui, de maneira conceitual, mas a partir de 2033, olha só, lá em 33, de maneira completa, a nível de transição, e depois vai seguir. Tá bom? Peço vocês, para quem não segue ainda, o Instagram, Paulo Marcos Contador, também o Instagram da PMR, @PMR Assessoria. E eu estou divulgando vários vídeos, né, no YouTube, que é PMR Assessoria. Então, se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, ou se você não está vendo pelo YouTube, vai lá, busca PMR Assessoria no YouTube, dá um like lá, que gostou do tema, se tiver gostado, e compartilha o vídeo, por favor. Então, hoje, bate-papo sobre reforma tributária. Eu vou projetar aqui um material que a gente vai usar, um material de apoio, e eu vou comentar esse material hoje, tá bom? Pessoal, vamos lá. Reforma tributária, ela tem muita coisa. E nós estamos hoje em 22 de outubro. Está quase acabando o ano. Falta um pouco mais de 2 meses. A gente sabe que o dezembro ele é bem atípico. Então, assim, o ano está acabando. O ano está acabando. E a gente precisa entender que muitas coisas da reforma tributária não está pronto ainda, né? A regulamentação da reforma tributária não está completa. Então, algumas coisas vão mudar e vão surgir que a gente não conhece ainda, tá bom? Mais um resumo aqui da reforma tributária, projeto de lei 108 de 24. Vamos lá. Eu vou por tópicos, tá bom? Aí tem algumas informações e tem algumas ações sugeridas. ITCMD. O que é ITCMD? É o Imposto sobre Doação.
sobre sucessão e doação. Na verdade, não é imposto sobre sucessão, é sobre doação. O ITCMD, o nome é Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Desculpe a minha voz, tá, gente, que eu estou bem gripado. Imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação. Causa-mortes é quando alguém falece e tem ali o inventário, onde passam os bens para frente. Então, isso a gente pode chamar de sucessão. E doação é quando, de fato, há uma doação. Principais mudanças pontuais hoje. A adoção do valor de mercado como base de cálculo, que substitui o valor contábil histórico. É assim, vamos supor, você tinha um bem e você pagou R$ 1.000 por um bem. Até então a gente usava esse R$ 1.000 que você pagou, né? Então usava R$ 1.000 e sobre aquele R$ 1.000 você pagaria o valor do imposto, né? Apuraria o imposto TCMD. Agora passa a usar o valor de mercado. Então, se você comprou uma moto que valia R$ 10.000, então lá na sua declaração está R$ 10.000. Mas se aquela moto vale 30, você vai passar a pagar o valor sobre 30. Olha que loucura, tá? Loucura sim, né? Olha que situação. Segunda situação, alíquotas progressivas fixadas pelo Senado, podendo ultrapassar os 8% que existe hoje. E TCMD é um imposto do Estado, do Estado. É o Estado ou os estados que fixam e apuram o ITCMD. Quando você tem que apurar o ITCMD, você tem que fazer uma apuração dentro, no caso de Minas Gerais, do CIARE. E aí tem uma alíquota. Só que essa alíquota agora vai ser pelo Senado e pode ultrapassar os 8% que existe hoje. Pode ficar mais caro e vai mudar de mão, tá bom? Outra situação, fiscalização cruzada entre cartórios, juntas comerciais, Comissão de Valores Monetários, Detran, Receita Federal e Judiciário. Gente, todo mundo pode conversar, porque veja só, já teve casos de eu apurar o ITCMD, que a pessoa falou assim, não, mas lá na justiça foi considerado o valor de 10 mil, e eu sabia que aquele bem valia mais, valia, sei lá, 20 mil, mas na justiça foi colocada 10 mil, e aí a gente usou da justiça para fazer a apuração de TCMD. Hoje não, com a reforma isso vai ficar mais amarrado. Se tiver colocado na justiça 10 mil e o valor do bem em algum lugar possa ser reconhecido como 20, eles vão falar, ó, 10 mil não, paga sobre 20. Então, uma fiscalização cruzada aumenta o controle do fisco, tá bom? Isso necessariamente vai chegar na reavaliação patrimonial e periódica, vou colocar até E periódica aqui, dos imóveis e participações, porque esses imóveis podem ter uma avaliação, primeiro, histórica, como eu estava dizendo, custo quando você comprou, e também uma avaliação a preço de mercado. Ações sugeridas: antecipar doações e reorganizações societárias antes da vigência da lei. Por quê? Por conta da mudança da base de cálculo. Isso é importante. 2. Formalizar cisão, incorporação, transferência de cotas sob o regime atual. Por quê? Porque a cota ainda pode ser utilizada com valor histórico. Então, se você tem uma organização, uma reorganização patrimonial, societária, faça de uma vez, não demore muito. 3. Revisar contratos de usufruto, doação e planejamento sucessórios. De novo, porque o patrimônio pode estar subavaliado, não é nem subavaliado, porque a avaliação do patrimônio pode estar sendo com base na questão histórica e daqui a pouco será em valor de mercado. Pulverizar patrimônio entre holds diferentes para mitigar efeitos da progressividade. Se você tem um patrimônio e esse patrimônio está num lugar só, acontece que esse patrimônio, com as alíquotas progressivas, pode ganhar aí uma sobretaxa. Enquanto se você pulverizar entre holds, aqui eu coloquei entre holds, mas pode ser entre empresas patrimoniais, porque hold é um tipo de empresa patrimonial, não necessariamente o tipo, entende? Então a gente tem que entender que as holds é uma entre as opções de patrimoniais. E assim, virou moda, entre aspas, logo depois da pandemia, mas é efetivo, funciona se bem feito, tá bom? Número 5 aí, dentro do preâmbulo aí de sucessão e doações. Documentar laudo de avaliação patrimonial antes da mudança. Aqui é uma situação bem específica, né? Se eu lembro que eu já tive algumas situações judiciárias
onde a gente ficou discutindo por corretores de imóveis e por laudos de profissionais competentes o valor do bem. Então, em algum momento, isso pode ser necessário. Se você tem essa facilidade, documenta a avaliação existente até então. E o sexto, documentar, vou até colocar um espaço aqui, o sexto, simular impactos com as alíquotas máximas estaduais, pois podem ser levados ao teto. Então, assim, hoje a gente sabe que existe uma progressividade dentro do Estado. Olha, se você vai fazer um cenário de avaliação de quanto você vai gastar para repassar aquele bem, faça no pior cenário. Né? Não é nem assim, faça na alíquota máxima, que dali para cima não vai ter problema. A questão é dali para baixo. Eu comecei com esse ponto, que é um ponto que é muito procurado. Então, sucessão e doação. Gente, a parte patrimonial, e sobretudo na questão de hold, tá? A hold, eu costumo dizer assim, o pessoal da hold fala, vamos blindar patrimônio. Não existe blindar patrimônio, tá bom? Existe colocar camada de segurança, e aí faz todo sentido. Tá joia? Olha só, número 2, setor imobiliário e permutas. Algumas dicas aqui do setor imobiliário e permutas. Vamos lá. Alterações previstas na lei. Um redutor de ajuste limitado ao valor de aquisição, sem crédito de BS e CBS. Vamos lá. Existe, dentro da questão imobiliária e permutas entre imóveis, uma questão assim, de valor de aquisição. Você pode aumentar o valor e não é isso que vai acontecer. Vai ter um redutor de ajuste limitado, ou seja, você não vai ter crédito de BS, CBS para aquela atividade imobiliária. Inclusive, esse é um ponto que está sendo discutido ainda, tá? Mas as questões de usar crédito de CBS e IBS, que eu estou falando do atual PIS, COFINS, ICMS não faria sentido, vai ter uma mudança nessa questão de creditamento, o que muda o valor da aquisição. Porque entende assim, se você adquire algo a R$ 1.000 e tem crédito, esse custo, na verdade, é menor, porque o crédito diminui o seu custo de compra. Então, a gente pode ter aí uma mudança, deve ter, pode não, deve ter uma mudança nessa questão do custo por conta de não ter o crédito da IBS, CBS, então o seu custo é um pouco maior, tá? 2, necessidade de valuation em permutas e reavaliação periódica dos imóveis. É muito comum termos escritura de permutas falando assim, troquei isso por aquilo. Tudo bem. E fica ali dentro da escritura de maneira muito assim, autoritária. Falou, é aquilo, acabou, não tem dúvida mais. Costuma acontecer isso, né? Então agora tem uma necessidade de valuation. O que é o valuation? É avaliar tecnicamente aqueles bens que estão sendo permutados. E aí eu tenho um pouco de receio com o valuation, porque o valuation é uma apuração bem burocrática, bem completa, bem difícil de fazer até. E aí, talvez a gente chegue em valores utópicos. Você fala assim, nossa, mas esse imóvel vale isso tudo, mas eu não consigo vender por isso tudo. Aí vem a questão do valuation com a reavaliação. Por isso que está ali, necessidade de valuation em permutas, coloquei em negrito, e reavaliação periódica. Porque uma coisa é o que fala assim, isso aí vale 100. Tá, vale 100, mas no mercado só me paga 80. Então vai ter que ter essa avaliação. Então você vê aí a necessidade do setor imobiliário estar cada vez mais estruturado a nível de avaliação de valores de imóveis, tá bom? Possibilidade de optar por um regime simplificado de IBS em loteamentos até 2029. Então, nós teremos uma opção, como se fosse um regime especial, tá? Para loteamentos. E aqui também tem uma questão de loteamento, que é o seguinte: a gente tem alguns clientes de loteamento e a gente vê a dificuldade pontual que é eu tenho loteamento, eu vendi para todo mundo, só que demora a passar a escritura. Demora porque o cara paga em 100 vezes, né, é uma das situações, e demora porque o cara já pagou, mas ele não passa a escritura de jeito nenhum, fica aquele imóvel no nome da empresa. E o problema é que se algum sócio da empresa
vir a faltar, vir a falecer, esse imóvel, esse lote que já foi vendido, já foi recebido, vai estar no inventário, então tem que tomar cuidado com isso. Ações sugeridas: reavaliar contratos de permuta e cláusulas de torna. Gente, aqui entra uma necessidade jurídica, tá? Advogados que trabalham com questão imobiliária vão ter uma demanda bem interessante. Segunda ação: analisar se vale optar pelo recolhimento simplificado, que eu falei no caso do loteamento. Se você tiver dúvida, se tem um loteamento tem dúvida, assim que formalizar a regulamentação, entre em contato com a gente. E ajustar contabilmente o registro de imóveis nas holds. Se você teve um valuation, se você teve uma reavaliação do imóvel, e o seu imóvel está na hold, a gente tem que registrar isso na contabilidade. Aí a questão de ver se teve um ganho de capital ou não. E se tiver ganho, pode ser que tenha imposto, tá? Só um detalhe aí. Então, o setor imobiliário ele está bem alinhado com essa questão de necessidade de avaliação que vem da reforma. Foi o segundo setor. Terceiro setor, que é um setor, no nosso caso aqui na nossa região, um pouco mais tímido, mas são os produtores rurais e a agricultura familiar. Olha só, proposta, o que está lá no projeto de lei? Está lá falando assim, ó, concessão de crédito presumido de IBS e CBS para operações com pequenos produtores. Em alguns casos, hoje já existe crédito presumido de PIS e COFINS, tá? Para os produtores que vendem para indústrias, etc. Isso continua. Então, isso é bom. Por quê? Sobre aquele valor, quem compra tem um crédito pré-fixado. Então, isso continua. Algo que já existe hoje. Agora, o número 2 ali da proposta: percentuais diferenciados conforme tipo de produto, receita anual e perfil do produtor. Isso é novidade. Isso é novidade. Porque a gente tem aí o crédito presumido, que ele é padrão. O crédito presumido de X. Agora, percentuais diferenciados conforme produto. E aí entende que a agricultura familiar ela tem vários tipos de produtos, né? Receita anual, então tem uma escalabilidade de receita ali, um enquadramento de acordo com o tamanho do negócio, do faturamento do negócio, e perfil do produtor. E tudo isso, gente, como eu disse, está sendo regulamentado. Então, está sendo escrito. São propostas que têm que se materializar. Eu sinceramente, tenho minhas dúvidas se a gente conseguirá ver ainda em 2025 tudo isso regulamentado. Eu acredito que não. Acredito que não, mas vamos ver. Ação sugerida para os produtores e agricultura familiar: mapear operações com produtores, né, para adequar o cálculo do crédito presumido e evitar litígios. Isso que é mais para as empresas, na verdade. As empresas precisam assim, já deixar no alvo: eu trabalho com esse produtor que hoje me dá esse crédito. Mapear isso, deixar mapeadinho ali, produtor, crédito presumido de X hoje. E acompanhar esse processo de regulamentação para ver, amanhã esse mesmo produtor vai me dar mais ou menos de acordo com essa classificação do item 2. Porque senão você vai usar crédito e pode usar crédito errado para mais ou para menos. Aí você pode ter um litígio, que é um questionamento, tá bom? Então, produtor rural, agricultura familiar, tem essa questão do crédito presumido que vai e deve mudar. Show? Número 4. Gente, esse é o ponto. Esse é o ponto que está tirando o sono da galera. Deixa eu só tirar aqui, porque ontem, inclusive, em uma reunião com o cliente, eu falei sobre ele. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Split payment. Não sei se é assim que o Tony, que meu cliente, né, da KNN Idiomas, vai falar, se eu estou falando bem. Split payment, que é o pagamento fracionado. Gente, isso muda dentro da sua empresa. Isso muda dentro da sua empresa. O que muda? O sistema que você emite a nota, o sistema seu que está aí, você lança a nota de entrada, emite a nota de saída e tal, ele, não agora, tá? Lá na frente, passa a segregar automaticamente. Ele passa a tirar o valor do imposto no momento do pagamento. Se é Pix, cartão, plataforma digital, não importa.
Então ele passa a falar assim, ó, isso aqui por exemplo, vamos supor, vamos dar um exemplo numérico, né? Então vamos lá. Vendi algo a R$ 1.000. R$ 1.000 que eu vendi. O imposto é R$ 100. O imposto é R$ 100. Então, dentro daqueles R$ 1.000, 900 é seu, 100 é do governo. Esse 100 vai ter uma forma de você mandar direto para o governo. Vai ter um jeito que aí, repito, já está sendo testado o sistema, tá bom? Algumas empresas maiores se voluntariaram e outras foram colocadas como teste mesmo, de maneira tácita, para ver se tem funciona. Mas vai funcionar, isso aí não tem dúvida, tá? Então o sistema, na hora que você emitir a nota, já vai tirar os R$ 100 do governo, e a ideia é que você mande R$ 100 para o governo automaticamente. Para quem é do segmento e-commerce e que não é simples nacional, vai lembrar do DIFAL, que em muitos casos a gente tem que pagar o DIFAL por cada nota. É basicamente isso. Basicamente, não falando que é exatamente, é basicamente isso. Primeiro ponto, a estrutura financeira tem que funcionar muito bem. A estrutura, você tem que fazer certo a emissão da nota. Se você errar imposto, você paga imposto a mais. Se você não conhecer o tributo, você paga mais. Se o seu faturista não souber faturar, você está alinhado com a destruição, alinhado com o insucesso. Então você tem que saber faturar, tem que conhecer de imposto na saída, etc. Segundo, questão financeira, caixa da empresa. Você não vai conseguir mais usar o imposto que você pagava lá no dia 20 do mês que vem como capital de giro da empresa. Você vai precisar que o imposto saia automaticamente. Ah, Paulo, mas tem o crédito? Tem, mas eu estou falando que você tem que pagar mais rapidamente. Isso é muito importante. Ah, Paulo, como que vai funcionar na prática? Repito, está sendo testado, mas é um dos grandes temores aí que a gente está tendo dessa reforma tributária, o split payment, ok? Segundo tópico, possibilidade de devolução dos valores segregados em casos específicos. Tá, paguei. Mas aconteceu alguma coisa. Em situações específicas, a gente pode receber esse valor de volta. Hoje, a gente tem uma dificuldade com isso, tá? Por quê? Porque a gente paga e não é sempre que a gente consegue devolução quando é devida devolução para a gente. Quando não é, nem se fala, tá? E muita gente também em valores pequenos fala assim, nossa, eu não vou pedir isso não, porque senão o governo vai me perguntar outra coisa, vai me multar, vai ver isso, vai ver aquilo. Então, assim, tem o pagamento automático e tem também a devolução em caso que é devido naturalmente, tá bom? Penalidades aplicáveis a partir de 2027, com tolerância de erros menores. Quando eu falo erros menores, são avaliações, são aproximações, tá? Centavos, alguma coisa assim. Mas veja só, em 26, isso não deve acontecer, ok? Ou se acontecer, dependendo do cronograma do governo, de maneira teste ou muito embrionária. A partir de 27, se não acontecer os pagamentos, a gente começa a ter penalidades. E aí aquele imposto que era 100 passa a ser 102, 105, e imagina isso em cada operação. Então o dinheiro pode estar indo para o ralo, e aí fica difícil, tá bom? Ações sugeridas. Aí é uma questão de sistema, né, gente? Preparar sistemas e ERPs para adequação ao split payment. Split payment. Você só vai comentar. Aqui na PMR, nós já enviamos por e-mail algumas informações referente a códigos de CBS e BS. Coisa que os sistemas eu tenho certeza que estão acompanhando. Mas é bom, em alguma conversa, não intencional, mas que você estiver tendo aí, você falar assim: ó, o governo, minha contabilidade falou que vai ter um tal de pagamento automático. Como que vai ser isso? Como que está isso no sistema? Pergunta, joga a situação e eles vão responder. E aí, respondendo, se tiver dúvida, fala com a gente. Avaliar, impacto de fluxo de caixa na retenção automática. Como eu falei, tem coisas que você vai pagar automaticamente, você não vai ter escolha de pagar depois. E aí, você está preparado para isso? Você tem caixa para isso? Porque até então você está preocupado com o seu caixa para as suas operações, mas às vezes usando o dinheiro que é do governo que você pagaria lá na frente. Agora não, o do governo vai sair bem antes. Então, assim, você vai ter que ter caixa para pagar o governo. E aí, gente, precificação. Pelo amor de Deus, a gente vai ter que trabalhar muito bem a
precificação do negócio. Porque é o seguinte, se você está vendendo, você tem que prever naquela venda o valor do imposto, precificação. Você tem que estar prevendo o valor do imposto. Tá? Lógico que até então, né, a gente pagava automático, mas tem que estar ali. Se a sua precificação estiver errada, cuidado. E capacitar equipes fiscais e financeiras para o novo processo. Eu falei do fiscal, da questão de faturar errado, ter problema com isso. E agora eu falo do financeiro. Gente, o financeiro vai ter um protagonismo muito grande, junto com o fiscal. Então, fiscal e contábil, fiscal e finanças, olha, você vai precisar ter um bom acompanhamento disso. Split payment, esse está sendo um dos terrores da reforma tributária. Se ficou dúvida, me avisa. Vamos lá. Número 5. ICMS, compensações e créditos. O ICMS é o imposto atual, o imposto que é gerido pelos estados, correto? Então vamos lá. Hoje, veja só, tem o ICMS que é apurado no Simples Nacional, está dentro da guia do Simples, perfeito? Dentro da guia do Simples. E tem as empresas que não são Simples Nacional, que são os débito e crédito, que aí o resultado pode ser imposto a pagar ou imposto ou crédito de imposto. Ou você paga ou você tem um crédito. A gente está esperando a regulamentação de como vai ser usado esses créditos até 2032. Então, assim, como vai ser? Eu perco o meu crédito? Não, você não vai perder. Muita gente perguntou isso. Tá, eu tenho um crédito na virada aí da reforma tributária. Eu vou perder o meu crédito? Não, você não vai perder o seu crédito. Fique tranquilo. Mas ainda temos que entender como que vai ser usado até 32. Agora, o problema é em 33, tá? Porque o ICMS, ele deixa de ser, a virada final dele é janeiro de 33. Tanto que eu venho falando muito de regimes especiais que a gente tem no ICMS, que são os TTS, né? Tratamento Tributário Setorial, que vários segmentos têm um regime específico, que é o caso de e-commerce, o caso de indústria, o caso de várias situações, tá? Isso tem data de validade, esses regimes especiais têm a data de validade até 31 de dezembro de 32. Aí a gente precisa acompanhar. Mas o que a gente já sabe vai permitir a transferência de créditos entre empresas do mesmo grupo. Isso pode ajudar um pouco, mas nem tanto, porque tem empresas que o segmento faz dar crédito. Então, se ela tem uma, duas, três filiais, basicamente em todas tem crédito. E aí não faz sentido nenhum. Agora, tem empresas que têm crédito em um estabelecimento, em uma filial, em uma matriz, e a outra filial, o outro estabelecimento, ele não tem crédito, tem débito. Aí vai fazer todo sentido. Diz que eu vou poder usar o crédito de um estabelecimento em outros. Aí tudo bem, eu consigo diluir um pouco mais esses valores. E exige homologação e atualização dos saldos e dos bens do ativo imobilizado. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui nos primeiros pontos sobre avaliação, quando eu falei de TCMD, eu falei de sucessão, falei do setor imobiliário. A avaliação periódica dos bens é um pouco disso. Eu vou precisar dentro das empresas ali, sobretudo na questão do ICMS, por quê? Eu uso ICMS a partir da depreciação do bem. E a depreciação do bem é a partir do valor do bem. Então, considerando isso, vai vir algumas necessidades para que a gente tenha que atualizar o valor desses bens e do saldo a depreciar e do saldo a acreditar que está lá no meu ativo imobilizado. Então, isso é bem importante. E, de novo, bem chatinho, nós vamos ter que trabalhar de maneira muito técnica. Ações sugeridas: fazer inventário e registro atualizados créditos CMS antes da transição. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Mas, assim, começa a fazer. Fazer o inventário e registro detalhado dos créditos. Aí você vai falar assim, Paulo, eu já tenho isso, está no meu SPED. Tá, no seu SPED tem, eu quero saber se está bem feito. Se estiver bem feito, está tudo certo. Porque tem muitas empresas que a gente fala assim, pô, mas
Lá na empresa tem 10 máquinas e na contabilidade só tem 7. Uai, o que está acontecendo? Cadê o registro das outras 3? É isso que a gente tem que tomar cuidado. E depois, planejar a transferência interna de crédito de forma documentada. Sim. Então, assim, depois, no decorrer da reforma, a gente tem que planejar, pegar crédito de um lugar e mandar para o outro, ou né, da forma que o fisco ali autorizar a fazer. Tá joia? ICMS é um ponto bem importante da reforma tributária, e nesse quesito aqui, sobretudo para as empresas, vou colocar aqui, ó, PJs não simples. Beleza? Aqui eu acho que está chegando no final. Aqui só algumas informações, já vamos lá. Novo contencioso tributário. O que é novo contencioso? Novas discussões. Novas discussões. Discussão tem demais, né? Reforma tributária, ela acende várias discussões de situações tributárias, porque o tributo, em muitos casos, ele é interpretativo. Isso é loucura. Né? Porque tem, olha só, se a gente falar de ICMS, eu estou falando de mais de 25, são 27, na verdade, né? Regulamentos de ICMS. Olha que loucura. O que pode num lugar não pode no outro. Se você pega um produto e vende para o Alagoas, se ele sair de São Paulo, se ele sair de Minas, se ele sair do Piauí, tratativas podem ser totalmente diferentes. Então é importante isso, isso gera muita dificuldade e discussão. Novidades: julgamento unificado e digital para IBS e CBS. Diz que, eu quero ver isso acontecer, que vai ser um julgamento unificado e digital. Digital, tudo bem, não tenho dúvida. Agora, o unificado, que não sei, porque a gente tem várias. Se você pegar um tema de PIS/COFINS, o X, como é que é? A despesa tal tem crédito PIS/COFINS. Você vai ver que tem vários julgamentos do mesmo tema e com decisões diferentes. Isso é complicado. Né? Aí você fala, mas eu não posso fazer isso aqui, está escrito lá, o fisco respondeu para a pessoa A, mas a questão é que respondeu diferente para a pessoa B. Então, esse unificado vai ser interessante. Segundo tópico, criação de incidentes de uniformização e recursos. É basicamente a mesma coisa, né, gente? O 2 e o 3 também, ênfase em soluções consensuais. Então, assim, o grande X da questão aqui é que diz que vai ser uma coisa muito mais padronizada, uma discussão, um julgamento muito mais padrão do que você ficar atendendo a empresas distintas. Então vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Seria muito bom, mas eu não sei nem se o nosso sistema já está adaptado para isso. Ações sugeridas, isso é importante. Aqui eu, de novo, dou importância ao jurídico. Gente, muitos trabalhos hoje têm que ser um combinado no bom sentido, uma ação conjunta entre contador e jurídico. Tá? E jurídico específico. Não adianta você chamar um jurídico penal para fazer hold. Pô, não é a área dele, então não vai dar certo. Ou a tendência não dá certo. Então, o jurídico tem uma importância aqui, um jurídico tributário. Tributário. Primeira ação, revisar processos administrativos e judiciais. Tudo que está acontecendo de julgamento acompanha. Segundo, implementar estratégias de mediação tributária e acordos preventivos. Em outras palavras, ver o que você está discutindo com o fisco e tenta combinar alguma coisa com ele antes da reforma. Porque a reforma ela deve tirar, assim como eu falei que vai unificar, ela deve tirar a sua situação. Ela não vai olhar para você de maneira assim, nossa, a PMR tem. Não, vai olhar. Não importa se você tem esse caso, nós vamos colocar aqui como um padrão e você se adapta. O julgamento não deve adaptar a você adaptar aquilo que foi determinado. E isso, quando a gente está numa discussão específica, é ruim. Então, tenta antecipar e tenta não ir para a reforma, depois, além da reforma tributária, discutindo muita coisa com o fisco, não. Zona Franca, eu coloquei aqui só para informação também, que a Zona Franca de Manaus é um lugar que a gente mais tem a compra, quando é o caso, do que vender. Mas lá na Zona Franca vai ter a restrição de benefícios para alguns setores, perfumaria, cosmética e tocador. Isso é interessante.
Achei muito interessante isso. Restrição de benefício, mas a Zona Franca é uma zona de benefício para movimentação, mas vai ter esses benefícios, porque esses produtos, perfumaria, cosmético, educador, eles estão sendo enquadrados dentro de um possível novo imposto que chama IS, tá? Que é o imposto seletivo dentro de produtos supérfluos, tá? O IS, imposto seletivo, ele está sendo conhecido, vou colocar assim, como imposto do pecado, que é aquilo que a gente compra que é supérfluo. Aí entra as bebidas, cigarros e muito mais coisas. Mas numa classificação muito mais amena, perfumaria, cosmético, educador está entrando, tá? E aí vai ter um ajuste nos créditos presumidos em operações internas. Então, quando tiver, olha só que interessante, quando tiver a restrição desse benefício para perfumaria, cosmético, tocador, nós que compramos esse produto de lá, nós vamos ter uma restrição no crédito. Nós vamos ter menos créditos. E aí a sua compra pode ter um abalo aí, um custo maior. Então as empresas lá na Zona Franca devem revisar a classificação e nós que compramos deles devemos acompanhar, porque senão a gente vai não perceber e comprar mais caro, tá bom? Pessoal, era a 7ª situação que eu coloquei aqui para a gente falar, né? E para eu dar esse toque para vocês. No sentido de, eu falei 30 minutos, já está com 36, hein? Deixa eu só gripado, então deixa eu só citar aqui o seguinte. A reforma tributária, eu trouxe aqui hoje a primeira parte de algumas coisas. Eu sei que não tem como eu abranger em meia hora tudo que vocês querem saber, e para clientes da PMR a gente tem segmentos, tem vários segmentos, mas algumas coisas que eu estou trazendo aqui, e eu repito, vou fazer esse bate-papo em partes, em várias partes. E isso vai, em algum momento, ainda que não seja o seu segmento, eu tenho certeza absoluta que vai trazer para você alguma consequência, tá? Com certeza você vai ter consequência a partir do que nós falamos aqui hoje e a partir do que a gente vai falar daqui a um tempo. Eu vou categorizar, eu vou cronometrar aqui os temas para mandar para os clientes que pediram aqui a ação e vamos mapear aí novas discussões, novas ações, novos temas em novos estudos, tanto gravado quanto também presencial. Tá joia, galera? Então, repito, segue a gente lá, @PMR Assessoria e @Paulo Marcos Contador no Instagram. Se você tem esse link aqui, esse link não está aberto no YouTube, mas se você tem é porque você é uma pessoa que está dentro do nosso guarda-chuva da PMR Assessoria. Mas pode mandar também para algum colega pontual seu que você entenda que precise ouvir um pouco disso que nós falamos. Tá joia? Abraço, pessoal. Fique com Deus, juízo e até mais. Fui, tchau.